Shalom, meus queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Estamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, nosso canal ensinando teologia, estudando a Bíblia. Nós estamos aqui gravando as aulas do curso básico. Esse seminário Tabernáculo tem um curso básico de teologia com 6 livros de 6 matérias cada um. É um curso básico muito forte, né? Na verdade é muito forte. E o curso intermediário vem depois com 18 matérias e o curso bacharelado vem depois com mais 12 matérias. Esses são os cursos livres de teologia, não sujeitos à chancela do MEC. Se alguém quiser fazer teologia pelo MEC, temos também convênio com a faculdade Facetem, de Roraima, Boa Vista. É o professor Ilmar falando de Lajinha, nós estamos falando da matéria Hamartiologia, que estuda o pecado, ele compõe a teologia sistemática. Estamos caminhando para o final das aulas de Hamartiologia. Na aula passada nós falamos do pecado original sob o ponto de vista teológico, né? Mostrando os variados conceitos judaicos, do gnosticismo, pelagianismo, até a teoria integrada do federalismo e do realismo. Hoje vamos estudar a origem e natureza do pecado. Fazer um resumo aqui sobre isso, né? O ensino bíblico a respeito do pecado apresenta nitidamente dupla face: a depravação total, abissal da humanidade, e a sobrepujante glória de Deus, que mandou o novo Adão para liquidar a fatura. O pecado é contra Deus, afeta a totalidade da criação, inclusive a humanidade. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno. O remédio para o pecado nada menos que a morte de Cristo na cruz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, né? Por isso tinha um derramamento de sangue na aliança da lei, matava-se o cordeiro, que era Jesus, tipologicamente. O resultado do pecado abrange todo o terror do sofrimento e da morte, que a consequência do pecado é a morte física, natural e eterna. E, finalmente, as trevas do pecado demonstram um contraste nítido e terrível à glória de Deus. Vamos fazer agora um interrelacionamento, uma conexão, né? Uma conexão entre as diversas logias, entre a teologia sistemática, do ponto de vista da hamartiologia. O estudo da natureza humana deve considerar o controle providencial de Deus sobre o mundo amaldiçoado pelo pecado. O estudo do universo, então a antropologia, com referência ao pecado, considera o controle providencial de Deus sobre o mundo amaldiçoado pelo pecado. O estudo do universo em si, a cosmologia, deve descrevê-lo como tendo sido criado bom, mas que agora geme, ansiando pela redenção. O estudo da humanidade, antropologia novamente, deve considerar a natureza divina, a natureza humana, que se tornou grotescamente desumana e desnaturada ao pecado. Na cristologia, nós podemos deparar com a pergunta de como a natureza plenamente humana do Filho de Deus, nascido de uma virgem, pode ser totalmente impecável. Na soteriologia, que é a salvação, deve declarar não somente para o qual destino a humanidade é salva, mas também de qual destino ela foi resgatada. Na doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, deve considerar a convicção e a santificação, levando em conta a carne pecaminosa. Na eclesiologia, que estuda a igreja, deve adaptar seu ministério a essa humanidade distorcida pelo pecado dentro e fora da igreja. No aspecto da escatologia, que estuda os tempos finais, é preciso descrever e também defender o juízo divino contra os pecadores, ao mesmo tempo que aponta o fim do pecado. E, finalmente, cabe à teologia como teologia divina praticar, evangelizar, aconselhar, educar, governar a igreja, influir na sociedade e encorajar a santidade a despeito do pecado. O número de conceitos extrabíblicos é imenso sobre o pecado, né? Hoje em dia nem tudo mais é pecado, né? A sociedade pós-cristã de hoje reduz o pecado a sentimentos, atos, desconhecendo as naturezas, as consequências, os efeitos do pecado. Então o estudo do pecado fica frustrado, porque parece que ele é irracional, né? Mas a despeito de não serem bíblicos, é preciso estudar, nos permite estudar, pensar mais claro e biblicamente a respeito do cristianismo, né? Defender melhor a fé e elaborar uma crítica mais correta dos outros sistemas. Isso falando de conceitos extras bíblicos do pecado. Avaliar mais criticamente as novidades em psicoterapias, programas políticos, abordagens educacionais e assim por diante. Ministrar de modo eficaz aos crentes e não crentes que mantêm essas e outras ideias antibíblicas. Esses conceitos extras do pecado aqui. Então, tem o existencialismo do Kierkegaard, né? Ele diz que o pecado é tentativa fútil de se resolver a tensão através dos meios inapropriados, ao invés de aceitá-la de modo pessimista ou modo cristão de pensar e voltar-se para Deus.
o existencialismo de Kierkegaard nega, né, o pecado em si. Aí tem Nova Era, alguns acreditam que o pecado e o mal não sejam reais, porém meras ilusões que podem ser vencidas pela percepção correta. A ciência cristã, o hinduísmo, o budismo, pensamento positivo, de cristianismo, psicologia, Nova Era, tudo não aceita esses quesitos, essas questões inerentes ao pecado. O pecado também tem sido interpretado em termos de restos não envolvidos, de características animais primevas, como a agressão. Alguns chegam a pensar nisso, né? Que é resultado do caráter dos animais. Eles dizem que a história do Éden é realmente um mito. Eles não creem na história do Éden. Né? A teologia da libertação, entendendo que o pecado é uma opressão da sociedade sobre outra, né? O proletariado e a burguesia, de Karl Marx, fala da luta das classes. O pecado é eliminado, no caso deles, quando você tira as desigualdades, as condições sociais ficam equânimes. Há também o conceito de dualismo, a crença do bem e do mal, né? do do-in, né? As duas forças cósmicas. E as religiões do Antigo Oriente Próximo, gnosticismo, maquineísmo, zoroastrismo, em muitas versões do hinduísmo e do budismo, a nova era, o mal é reduzido à necessidade amoral, né? Eles não têm foco nessa questão de pecado, porque não creem no Éden, né? Naquela Adão. A teologia moderna vê Deus como finito, não ilimitado e eterno, vê como um Deus parametrizado. E por isso, grande parte do pensamento popular, o cristianismo desinformado, o islamismo e muitos sistemas moralistas sustentam que o pecado consiste somente em ações deliberadas. Pessoas moralmente livres simplesmente fazem escolhas livres. Não existe a natureza pecaminosa, segundo eles, os efeitos, consequências do pecado. Apenas eventos reais. A salvação seria simplesmente comportar-se melhor e praticar o bem. O ateísmo, que não crê em Deus, ele sustenta que o mal é meramente uma probabilidade de um cosmos sem Deus. O pecado é rejeitado. A ética é apenas questão de preferência. E a salvação, mera autopromoção humanística. Embora muitas dessas teorias pareçam conter algum discernimento, nenhuma delas aceita a Bíblia como regra de fé, né? Como palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, como revelação plenamente inspirada. As Escrituras ensinam que o pecado é real e pessoal. Originou-se na queda de Satanás, um ser pessoal, maligno e ativo. Né? No mundo espiritual, antes do mundo de Adão e Eva, nós temos o pecado do querubim ungido da guarda, quando ele quis ser igual ou maior que Deus. Né? Isaías 14, Ezequiel 28. Mas aqui em termos de terra, com Adão é o primeiro pecado. E através da queda de Adão propagou-se entre a humanidade, que fora criada boa por um Deus totalmente bom. Então nós estamos vendo nessa aula aqui, aprofundando um pouco mais na ideia de pecado segundo as religiões, né? Segundo as religiões, nós temos aí preponderantes, mostrando então que essa concepção não tem nenhuma verdade bíblica nisso. Aliás, cada uma dessas religiões tem a sua própria Bíblia, né? O taoísmo tem o livro deles, o budismo tem o deles, né? O Tao Te Ching lá do taoísmo, o islamismo tem como é que chama lá? Esqueci o nome. O islamismo tem então o livro próprio deles, que eu esqueci o nome aqui, tem hora que foge o nome. O Alcorão, agora eu lembrei. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, por ela nós pautamos, e nós somos cristãos, seguidores de Antioquia, onde pela primeira vez apareceu o nome cristianismo. Então vamos ficando por aqui com essa aula de hoje, que tratou de mostrar as religiões e o pecado. Fica na paz, tchau, tchau.